Então vamos lá, meninas. No capítulo 2, na página 19, a gente vai falar de cuidados com a administração de medicamentos, tá? Por quê? Essa é uma das atribuições do cuidador, né? Conforme a gente viu lá naquele capítulo lá da apostila Profissão de Cuidador, né? Quais são as funções, quais são as atribuições do cuidador. E você é o responsável por cuidar dos medicamentos do seu paciente, tá? Então, o medicamento é uma das principais formas de tratamento terapêutico e o paciente que precisa de cuidados especiais, tá? Faz parte de um dos grupos que mais fazem uso desse recurso. Então, o paciente, devido à sua mobilidade reduzida ou ao seu estado de saúde mental, vai precisar que alguém controle, que alguém armazene esses medicamentos, que alguém tenha um controle dos medicamentos que ele vai tomar ali diariamente. Então, por exemplo, pacientes que vocês cuidam, quais são as patologias dele? Quem aqui já é cuidadora? Ninguém é cuidadora nem de familiar? Ô Mariana, então, eu agora não estou mais trabalhando, né? Em casa agora. Mas a patologia dele é que, na verdade, eu nem sei direito o que é, porque ele caiu, lembra que eu te falei? Ele caiu, aí ele ficou assim, passado, né? Ele não sabe mais direito, assim, nada mais, quase. Então, não sei o que é a patologia dele. Tá. Então, por exemplo, o paciente ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem mal de Alzheimer, ele tem vários tipos de doença. Então ele vai tomar de 3 a 4 tipos de medicações por dia, tá? Com ações variadas, com horários diferentes. Então o cuidador tem que saber para que serve cada remédio, né? Qual o horário de cada remédio. Então, quanto maior o uso de medicações, quanto mais o meu paciente precisa usar medicamentos, maior a chance de eu me confundir ali com horários e com o medicamento, tá? Eu posso dar a dosagem errada, eu posso esquecer de dar o medicamento, ou eu posso dar em dobro o medicamento. Tudo isso vai fazer mal para o meu paciente, porque vai causar efeitos colaterais, né? Ele pode ter uma diarreia, ele pode ter uma dor de estômago, ele pode ter uma coceira. Por quê? Porque eu dei o remédio em dobro, porque eu esqueci de dar o remédio, tá? Então eu preciso ter esse controle dos medicamentos. Então o medicamento ele é receitado, lógico, aí pelo médico, né? Em doses diferentes, que elas vão variar de acordo com a idade do paciente, o peso do paciente e a doença que ele tem. Então, conforme a idade, o peso e a doença que ele tem vai ser variado. Então, o cuidador ou familiar, ele nunca pode, gente, modificar a dosagem do medicamento sem a permissão do médico. Até porque, se a gente faz isso por conta própria, isso pode até ser um tipo de violência, né? Que é a violência medicamentosa, tá? Caracterizado ali como violência. Se a gente mexe na dosagem ali do medicamento sem orientação médica. O cuidador tem a função ali de cuidar dos medicamentos que estão sendo administrados aí para o seu paciente, para que não aconteça, gente, troca de remédios ou dosagem errada. Outra coisa, alguns medicamentos eles podem interagir com outros, mas alguns medicamentos não podem ser tomados um com o outro, né? Existem ali a interação medicamentosa, que é quando existe a interação medicamento com medicamento, medicamento com alimento, fármaco, deixa eu ver se o professor lembra o outro. Medicamento, alimento. E tem também a parte da gente não pode misturar, colocar o remédio para ser tomado, se ele tem que ser tomado em jejum, tomar com alimento, tá? Por quê? Porque ele também pode ser tomado com leite ou com água, né? Isso mesmo.
Então, por exemplo, o medicamento, se eu tomo ele com um remédio que a composição dele não bate com a outra, o que acontece? Ele pode anular o efeito do remédio que eu estou dando para o paciente, ou ele pode potencializar esse efeito do remédio. As duas coisas vão fazer mal para o paciente que está tomando ali, tá? Então, os medicamentos, eles se apresentam de duas formas. Pode ser forma líquida ou pode ser forma sólida, variando ali de acordo com a indústria farmacêutica, que é o que? Os vários laboratórios que fabricam aí diversos medicamentos. Nos medicamentos líquidos, a gente encontra, por exemplo, a solução, que tem a preparação aí de substâncias químicas com efeitos terapêuticos dissolvidas com solvente. As soluções apresentam uma aparência que é mais homogênea, que é mais límpida. Depois a gente tem a suspensão, que a fórmula ali apresenta tanto parte sólida como parte líquida e que antes da administração ela precisa ser misturada. Depois a gente tem xaropes, que a preparação é feita de água, alta concentração de açúcar e substâncias químicas com efeitos terapêuticos. Vocês sabiam que o uso do xarope durante muito tempo, né, ou o mau uso do xarope, provoca o aceleramento dos batimentos cardíacos? Então tem que tomar muito cuidado com o xarope, tá? Ele acelera os batimentos cardíacos. Aí a gente tem o aerosol ali, medicamento acondicionado em recipiente pressurizado, que pode ser, por exemplo, um Noex, como é o nome daquele outro? Aquele, gente, geralmente usado para quem tem rinite, para quem tem asma, né, geralmente via nasal, né, esses são os medicamentos aí pressurizados. Os comprimidos, que ele tem várias substâncias químicas, né, numa composição só, que em forma de pó, pode ser, e ele é moldado ali, ele vem na forma do pó, com várias substâncias químicas, e ele é moldado ali na forma do comprimido. As cápsulas, por exemplo, a amoxicilina, ela não é uma cápsula? Todo mundo aqui já tomou um antibiótico amoxicilina, que ele é até de 2 corzinhas? Então, há pessoas que fazem o quê? Eu não vou tomar porque essa cápsula vai fazer mal pro meu estômago. Aí a pessoa vai lá e joga o pozinho do copo, põe na água e bebe. Gente, isso jamais deve ser feito. Por quê? Todo laboratório, gente, estuda o medicamento, desde a composição até essa própria embalagem, esse envolto no medicamento. E ele é composto para não fazer mal para o nosso estômago, para o nosso corpo. Então, há pessoas que acreditam que aquilo vai fazer mal. E muitas, já vi várias pessoas, né, desfazendo ali a cápsula e colocando no copo para beber com água. Primeiro, o remédio não vai fazer efeito. E segundo, vai fazer mal, porque ele precisa ser envolto aí por essa embalagem, né, que não vai prejudicar o meu corpo, tá? Ali fala também, né, a cápsula ela pode ser gelatinosa ou esmaltada e ela é dissolvida pelo suco gástrico, por isso que a gente não precisa se preocupar. E a drágia, que são comprimidos, porém são cobertos com um revestimento à base de açúcar, que ele melhora a ingestão e mascara o gosto ruim do medicamento. Por exemplo, a neosaldina, o exemplo clássico da drágia, né, ela é envolta por algo que tem ali um gostinho mais de açúcar, né, mais fácil de eu ingerir. Então o cuidador ele tem que tomar muito cuidado, gente, nessa parte de administração de medicamentos, tá? Porque no momento da medicação, o paciente deve estar sempre sentado para não correr risco de engasgar. E a quantidade de líquido necessária para ele deglutir ali o remédio, fala que tem que ser 100 ml, mas depende muito do paciente, porque tem paciente que não gosta de beber água, né? E daí fica difícil. Aí tem a orientação quanto à administração do medicamento e o armazenamento dos medicamentos, tá?
Então, assim, a orientações quanto à administração de medicamentos, a professora vai fazer um grupo. E o armazenamento de medicamentos, a professora vai fazer outro grupo, tá? Faz positivo, gente. Deixa eu ver quantas que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pera aí. Tá, tem 8. Então, assim, vocês estão em 8 pessoas, certo? Então, cada uma de vocês precisa pegar ali 3 tópicos. Deixa eu ver. Ou, só que daí a parte do armazenamento de medicamentos só tem 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. E o outro tem 19 tópicos, que a professora viu aqui. Então, cada uma de vocês vai pegar 3 tópicos, tá? Então, a gente tem primeiro orientações quanto à administração de medicamentos. Ali na página 20, né, tem o primeiro, que é explique qual medicamento, o segundo nunca e o terceiro mantenha. Aí vocês vão falando quem vai ficar com quem para a professora anotar. Ali na página 20, ó, explique, nunca, mantenha, os 3 primeiros tópicos. Quem vai ficar com esses 3 primeiros? A Eu fico com os 3 primeiros. Tá bom, Ju. Você fica com os 3. Aí tem os 3 depois, né? Caso, utilize e caso de novo. Quem vai ficar com esses 3? Pode ser eu, Pro. Tá, então a Rosilene ficou com esse. Aí tem o evite, procure e nunca. Quem vai ficar com esses 3? Eu. Natiele? Tá. Eu, Nath. Isso. Aí tem guarde, leia a bula e leve imediatamente. Quem vai ficar com esses 3? Quem? Pode ser eu, Pro. Quem? A Rose de novo? Então foi a Anice. Não, sou eu. Eu. Anice, desculpa. Qual que é mesmo, Pro? Repete. Guarde a última receita, leia a bula e leve imediatamente. Ok. Depois a gente tem chás antes e não use medicamentos. Quem vai ficar com esses 3? Falta a Luzia. Tá, Andréia. Aí tem não interrompa, oriente e ligue a luz. Quem que vai ficar com esses 3? A Luzia? Eu. Maria? Maria de Lourdes? Com ele. Chá. Tá, então a Maria. Ó, daí tem armazenamento de medicamentos. Então, ficou sobrando só a Zilda e a Luzia, né? Ó, então, no armazenamento de medicamentos, a gente tem o mantenha, armazene e não guarde. Zilda ou a Luzia pode ficar com esse? Deixa eu. A Luzia, então. Tá. Aí, materiais. Armazenamento. E nunca guarde o material é a Zilda, tá? Os 2 últimos, Zilda. Guarde? Ó, materiais, lá na página 21, lá embaixo. Materiais e medicações. E na página 22, lá em cima. Nunca, tá?
Daí a professora vai dar um tempinho para vocês aí estudarem, tá? 5 minutos. Ô, Pro, Oi. vai ser só para ler ou a gente vai ter que explicar como que vai ser feito? Vocês vão ter que explicar. Que legal. Mas 5 minutos é muito pouco, Mariana. Não interrompa, deixa o paciente interromper. Pronto, pessoal? Podemos retomar? Sim? O Pro Oi? é para
Aqui o meu, aqui, os dois últimos aqui é para como não guardar os medicamentos, no caso que está aqui, saber guardar os medicamentos? Isso, é isso mesmo. Ó, então vamos lá. Primeiro é a Ju. Vai, Ju. Então, vocês vão falar das orientações quanto a administrar os medicamentos, que inclui cuidar, armazenamento do medicamento, horário, tudo isso é incluso aí nessa parte de orientações quanto à administração dos medicamentos. Fala, Ju. A gente sempre tem que explicar qual o medicamento que está oferecendo para o paciente, até mesmo para ele não ficar com medo, né? Para ele estar entendendo o que ele vai tomar. E nunca oferecer a cápsula ou comprimido com ele deitado, com ele sempre sentado, se preciso for, daí senta ele, para poder tomar os medicamentos que tem a cápsula ou comprimido. E manter também sempre a cabeceira da cama sempre elevada, com bastante almofada, para ele não ficar totalmente deitado. Com almofadas grandes, eu acho que é isso. Isso mesmo. Aí depois a gente tem a Rose. Rose, o que você vai falar para nós? Aqui fala que, caso não seja possível levar a cabeceira, lateralize o paciente. Então, coloque ele do lado, né, para poder dar o medicamento para não fazer engasgar, né, para não ter perigo de engasgar. E depois utilize água para a administração do medicamento. Porque muitas vezes a gente ouve falar o pessoal, né, vão dar um comprimido com leite, porque não prejudica o estômago. Isso não pode. Porque o leite, ele pode prejudicar a absorção do medicamento e que não tenha, assim, o efeito desejado do medicamento se for tomado com leite. Então, tem que ser com água mesmo, o medicamento. E caso o paciente esteja com dificuldade para engolir, a gente dissolver, né, bem o medicamento, o comprimido, no caso, dissolver ele bem dissolvidinho na água e dar com um canudinho para o paciente engolir. Muito bem, Rose, isso mesmo. Nath? Evitar horários que o paciente esteja dormindo. Aqui fala para nunca acordar, evitar acordar o paciente. Então, o certo é você conversar com a equipe e para regular os horários do medicamento. Isso, planejar sempre os horários que você vai oferecer o medicamento. Procurar se informar quando tiver que administrar vários remédios, que pode anular o efeito de alguns remédios. Nunca administrar remédios sem receita médica. Que a gente administrando o medicamento no mesmo horário, pode acontecer aquilo que é a interação medicamentosa, né? Que tanto pode ser o caso da Rose, né? Que é a interação do medicamento com o alimento, que pode reduzir a eficácia do remédio ou potencializar, e o mesmo caso da Nath, né? Que é você dar o mesmo remédio no mesmo horário e ter aí a anulação dos efeitos dos medicamentos. E não administrar os remédios sem receita, isso mesmo. Agora é a Nice. Nice, abre seu microfone. Aqui diz assim: guarde a última receita de um paciente de medicamento, pois ela poderá ser necessária para a próxima consulta. Então, quer dizer assim, vamos supor, eu vim do médico, é importante eu guardar a receita, porque, vamos supor, eu estou achando que aquele medicamento não está fazendo muito bem para ele, ou que não surgiu o efeito que eu esperava do medicamento. Então, na próxima consulta, né, eu vou comentar com o médico, falar, doutor, esse aqui eu acho que não está sendo ideal, né, trocar uma ideia com ele para ver o que ele vai me dizer. E também aqui, leia a bula sempre que na receita vier um medicamento novo para a administração, a fim de se inteirar das reações adversas, das doses,
das interações com outros medicamentos e assim se manter informado. Isso aqui eu posso falar com conhecimento. Quando eu tinha minha filha pequena, né? Você sempre lê a bula? Então, assim, às vezes eu não lia, mas quando eu tinha minha filha pequena, ela era bebezinho, e eu fui ao médico, ela com problema de garganta, e eu cheguei em casa, né, e dei o medicamento que o doutor me deu, mas eu achei falei, não, vou dar um anti-inflamatório também. E aí eu dei Catafran. E eu quase, como diz, eu quase matei a menina, porque ela não podia tomar Catafran e muito menos misturar com o outro medicamento que eu já estava dando, né? E aí, quando eu fui pegar ela no bercinho, ela estava geladinha. Eu quase morri de medo, tive que sair correndo. E isso aqui eu não vou esquecer nunca mais. Agora eu leio mesmo, leio a bula, né? Assim, é uma coisa muito importante para a gente estar até inteirado, né? Porque se dá qualquer reação, ou, né, para a gente não misturar uma coisa com a outra, né? Então, é muito importante mesmo a gente fazer esse análise aqui. E aqui, leve imediatamente ao pronto atendimento caso o paciente apresente alguma reação ao administrar o medicamento. Então, assim, sempre que a gente vai administrar um medicamento novo, a gente precisa estar atento, né? Porque, às vezes, o medicamento não surge a reação desejada, né? Às vezes é para ser uma coisa normal, que às vezes dá mesmo um pouquinho de reação, mas é pouco. Agora tem vezes que começa, né, muito forte. Aí a gente precisa... Porque, Nice, a gente pode ter alergia àquele medicamento e a gente não sabe, né? Isso, então, exatamente. Muito importante a gente guardar a bula, igual o fato de você falou, de eu ir no médico e levar aquele remédio que eu estava tomando, a bula que eu estava tomando, e ler a bula, gente, porque lá vai falar quais são as reações adversas que o meu corpo pode ter se eu estiver tomando esse remédio, tá? Porque às vezes vai dar um pouco de reação, né? Mas se for muita, por exemplo, aceleramento mesmo, né? Sempre dá no batimento. Isso o doutor sempre explica, né? Assim, depois que eu comecei, depois disso tudo, ele sempre procurou me informar, o pediatra da minha filha. Toda vez que você der um medicamento agora, fica observando os batimentos cardíacos, né? Para ver se não aumenta. Olha a temperatura, porque ela não podia dar todo o medicamento, porque a temperatura ia lá embaixo. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi bastante e que a gente deve mesmo tomar esses cuidados, né? Muito bem, Nice. Agora é a Andréia. Andréia? Oi. Fala para a professora. Posso falar? Pode. Ó, chás e prantos medicinais podem alterar alguns medicamentos, por isso o cuidador deve tomar com a possibilidade de fazer ou não o uso destes itens ao fornecer medicamento ao paciente. Então, aqui eu entendi que devemos assim, lavar o chá, as folhas, lavar bem, e se o médico autorizar de passar para a pessoa que está enferma, fazer um chá, né? Se a pessoa tiver assim com um problema de nervoso, assim, agitado, dá um chá que acalma. Se o médico autorizar de dar, né? Entendi. Se não achar que não deve fazer o chá, e fica com o medicamento no horário certo. É isso. É assim, alguns chás, antigamente era muito usado chás e plantas, né? Foi daí que surgiram os remédios os antigos usavam as plantas e os chás como remédios para as pessoas que estavam doentes. Então, assim, ao eu utilizar um remédio junto com outro, pode haver uma interação medicamentosa? Pode. Assim como também uma planta ou um chá pode dar interação medicamentosa com o meu remédio, que é o que? Ele pode cortar o efeito do meu remédio,
ou ele pode potencializar o efeito do meu remédio, tá? Então, algumas plantas, alguns chás, eles podem cortar o efeito do remédio que eu estou utilizando, tá? Ele também pode trazer essa interação medicamentosa. Quando eu não for trabalhar, né, quando eu não tiver escalado para trabalhar em feriados ou finais de semana, eu tenho que checar se tem essa quantidade necessária de medicamentos para o meu paciente. Muitas de vocês já devem, né, ter visto que existem aquelas caixinhas, né, de separar medicações, que às vezes eu mesmo posso fazer o uso e meu paciente também. Que ela tem todos uns compartilhamentos ali de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onde eu separo os medicamentos do meu paciente. Então, se eu não estiver presente no final de semana, a minha obrigação é separar os medicamentos que ele vai utilizar e, se for faltar, eu fazer o pedido ali dos medicamentos, tá? E não usar medicamentos indicados por outras pessoas. Isso é o caso da automedicação. O que é bom para mim pode não ser bom para vocês, ou vice-versa, tá? Eu tive dor de estômago e a Maria de Lourdes falou para mim que ela estava tomando um remédio que é bom, eu vou tomar, é um exemplo, tá, gente? Eu vou tomar o remédio, vou ficar boa e eu vou e tomo o remédio que a Maria de Lourdes estava tomando. Aí o que acontece? Eu começo a passar mal. Então, o meu organismo é diferente do organismo de vocês, tá? Então, eu não devo fazer uso de medicamento que o meu vizinho, a minha irmã, minha amiga, meu colega de trabalho, enfim, meu pai e minha mãe faz uso. É errado, tá? Isso é automedicação, errado. E agora é a Maria de Lourdes. É isso mesmo. Agora é a Maria É isso aí mesmo, é isso que eu ia falar, mas do outro jeito. Tá certo. Vamos lá, chegou a minha vez, né? Então, Mariana, a minha parte é assim, não interrompa ou deixe que o paciente interrompa o tratamento sem a permissão do médico. Isso daí acontece muito, Mariana, muito. Nossa, eu vou citar, assim, exemplo de um cunhado meu que teve câncer, né? Câncer aqui na garganta. E só que antes disso ele já bebia, ele gostava muito de tomar uma branquinha, né? Só que daí o médico falou, ou o senhor para de beber, ou então o senhor vai morrer rápido. Ele ficou um tempo, tudo, daí ele estava bom já, mas precisava de tomar o medicamento, só que ele voltou a tomar. Aí foi assim, muito rápido. Foi muito rápido, mas o médico havia avisado, né, que não precisava, que ele não podia fazer isso. Então, ele fez aquela combinação, né, ainda mais o remédio para câncer, mais a cachaça, levou ele rapidinho, né. Orientar o paciente a não misturar, isso daqui não, cadê? Oriente o paciente a não misturar álcool, pois essa combinação, então, é esse aqui do meu cunhado, né. Não interrompa, deixe que o paciente interrompa. Então, essa daqui era uma paciente minha que eu tinha, era muito brabinha demais, brava demais. E então eu dava o remédio para ela, mas ela achava que ela não precisava do medicamento, sabe, Mariana? Era duro demais. A filha dela não conseguia controlar essa parte, né? Bom, então o que ela fazia? Como eu não saía dali do quarto, ela fingia que engolia e jogava fora. No outro dia, eu achava o remédio no chão, debaixo da cama. Aí eu pegava o remédio e mostrava para a filha dela. Ela falou, olha, o que a gente pode fazer? Sim, levamos no médico, o médico deu uma bronca nela, aquela bronquinha, né, que dá em idoso, mas não melhorou muito, não. Ela era muito teimosa, demais, né? Bom, tá. Essa última aqui, Mariana, de ligar a luz ao preparar e administrar os medicamentos, você não precisa nem falar, né? Porque ninguém vai fazer isso no escuro, né? Não tem como. Obrigada, Maria. Nada. Agora a gente vai para o armazenamento dos medicamentos, que é como eu guardo o medicamento de forma correta, tá? Daí a Luzia vai falar um pouquinho para nós. Abre seu microfone. Oi. Abri. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Mantenha os medicamentos nas embalagens originais, longe do sol, em local seco e arejado, e fora do alcance das crianças.
Armazene em caixa, com tampa, longe do acesso de crianças e animais domésticos. E não guarde medicamentos no armário do banheiro, pois pode ficar úmidos. Tá. Então, assim... E é o que eu sempre... Quem tá falando? Pode falar. Não, é que, tipo assim, os medicamentos, né, não pode, tem que ser sempre armazenado no lugar certinho, né? Porque eu preciso de uma pessoa. E aí, eu saio de manhã, às vezes, eu tenho que deixar os medicamentos dela certinho, né? Pra poder tomar a caixinha, porque senão ela acha que não é mais aquele medicamento, entende? É um outro tipo de medicamento. Então, tem que armazenar no lugar certo, né? Isso. E longe da exposição do sol também, tá, gente? Do sol também, isso. Tem que ser em lugares úmidos e longe de ficar exposto ao sol. E assim, guardar na embalagem original, por quê, gente? Porque se eu tiro lá o blister com os comprimidos da embalagem original, eu já nem sei para que serve aquele medicamento, né? Então, do início ao fim, eu vou ter que guardar ele na embalagem original e não jogar a bula fora até eu terminar ali o uso do meu medicamento. E claro, longe do acesso de crianças e pessoas idosas que têm um nível de consciência alterado, porque eles vão lá mexendo, acham que é bala e engole, né? Por exemplo, a pessoa que tem Alzheimer, ela faz muito dessas coisas, de tomar remédio, de pôr fogo onde não é, porque eles têm um nível de consciência alterado. Pode acontecer até da pessoa virar óbito aí por estar tomando um monte de medicamento ao mesmo tempo, tá? Agora é a Zilda. Chegou a sua vez. Oi. Professor, guardar os... Não devemos guardar medicamento no armário do banheiro, porque ele fica úmido e pode ficar úmido. Materiais de medicação e curativo, como tesoura, gás, luva, faixa, esparadrapo, soro fisiológico e outros devem ser guardados em uma caixa com tampa separado dos outros medicamentos. Para não isso tem que ser sempre guardado assim. Nunca guarde material de medicação utilizado para mebolizar em caixa de madeira ou papelão, pois isso favorece a formação de fungos. Eles devem ser lavados e guardados seco em caixa de plástico com tampa. Tá, então assim, todos esses materiais que são utilizados para fazer curativo, eles também precisam ser, gente, armazenados de preferência em caixas de plástico com tampa. Eles não podem ser guardados junto com os outros medicamentos de uso oral, tá? Os de nebulização são para a gente fazer ali o processo de inalação, tá? Então, todo aquele aparelho, a gente precisa fazer uma higienização, né, com a água quente, esterilizar ali, secar e guardar separado também numa caixa de plástico com tampa. Sim, bem isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Não. Tá. Então, assim, de tarefa, a professora quer que vocês façam uma tabela de planejamento diária de medicamentos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem alguns exemplos, tá? Aí vocês falam se vocês estão enxergando a tela. Estão enxergando a tela? Sim. Ó, aqui é só um exemplo para vocês verem, tá? Aqui tem o horário, o medicamento. Aqui eles colocaram até figurinhas para a pessoa saber, né? O horário que ela precisa tomar o medicamento. É um exemplo que a professora está dando para vocês. Deixa eu ver esse outro aqui. Aqui a gente tem um outro que é diferente desse que a professora mostrou para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir abrir ele. Acho que eu não vou conseguir abrir. Mas daí você quer com o nome do paciente, essas coisas aí? Não, né? Só o horário. Vocês podem dar o nome do paciente ali, colocar a idade dele, só de exemplo. Ó, aqui a gente tem também uma bem parecida com essa que eu mostrei para vocês.
deixa eu... Ô, Pro, depois você não pode mandar no grupo esse modelo, que daí a gente abre ele e dá para ver melhor. É mesmo, tá tão pequenininho. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Aí aqui tem Tá. também nome do medicamento, qual que é a cor da receita. Isso aqui já é uma tabela para medicamento de controle especial, mas é uma coisa mais simples que eu quero. Mas aí eu vou dar um print e depois eu mando lá para vocês. Tá. Mas tem bastante modelo, tá, gente, na internet. Aqui tem também Tá. esse outro com Na verdade, a gente já fez um desse, não fez? de medicamento. É. A prof não lembra. Maria. Ah, acho que sim, ou foi semelhante, não sei. Ali a gente tem também na apostila um outro exemplo, tá? Que tem ali uma coluna medicamento, dose, horário e para tratar, que é o quê? Nome do medicamento, quanto que eu vou dar para ele, seja ml ou um comprimido de quantos gramas, né? O horário que eu vou dar para o medicamento para o paciente e para tratar o quê? Para tratar hipertensão, diabetes. Se vocês quiserem também utilizar esse modelinho, e vocês também podem colocar ali uma última coluninha para dar um ok, né? Que vocês deram o medicamento ali para o paciente. Mas depois vou mandar alguns exemplos lá para vocês no grupo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Não. Não. Ô, professora, esse que ele ponhou lá semana passada, lá, que ele ponhou para fazer Colocou para fazer o quê? um trabalho lá que era para fazer, vai mandar para você ou como vai fazer? Que você, a aula de sábado, eu não fui. Quem faltou, Maria? Quem faltou? Quem faltou é para fazer o trabalho que a professora pediu, que é para você mandar para a professora algo para cuidar da sua saúde. Quais são os cuidados que devemos ter com a saúde? Não, a professora vai mandar de novo lá para vocês, tá? Tá bom. Ô, Pro, deixa eu perguntar outra coisa para você. Eu não fiz a última prova. Tem como eu ir agendar aí para fazer? Como eu vou fazer para fazer? Depois eu te passo o telefone do CRA, daí você fala com eles que eles já resolvem, tá bom? Então tá bom. Ô, Mariana, só tem 13% aí da minha bateria. Vamos tirar foto? Vamos, tchau. O meu tá com 6%. Ó, então, 13. aqui. Vai, todo mundo sorrindo. Um pouquinho Meu vai acabar a bateria. Fiquei com o olho fechado, mas tá tudo bem. Então, meninos,